Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio da História da Esther Siqueira. E hoje vamos retomar do que a gente finalizou no episódio passado. Vocês estão vendo? Se não viu, volta lá para você entender. Né não, Esther? Chama aí todo mundo. Vamos continuar aí a história de Esther Siqueira. E, gente, olha, contar essa história para vocês só está acontecendo por qual motivo, né? Porque é um pedido de Deus. Porque nós já estamos a 18 episódios? 18 episódios. 18 episódios e tem sido desafiador. Por qual motivo? Eu estou revivendo tudo novamente, né? Falar de novo, né? Acaba que os sentimentos sempre vêm. Que você fala naquele mesmo assunto, é como se você estivesse revivendo aquele assunto. Com claro certeza, que hoje você revive com a cura, né? Mas você não deixa de sentir. Ah, sim. E contar para vocês é um processo de reviver e, ao mesmo tempo, de curar também alguma coisa que precisava ainda ser olhada, né? Quando você fala, né, das suas emoções, talvez elas se reorganizam ainda mais, né? Isso, exatamente. Pode ser que isso aconteça. E assim, o que eu falei no episódio anterior, eu volto a falar nesse novamente, né? O que me deixa feliz e agradecida e compreendendo o pedido de Deus para que esse testemunho viesse a ser contado é quantas pessoas estão sendo curadas, estão sendo ajudadas e têm me procurado através desses episódios. Então, isso me cura. Tão importante isso, né? É. Como você passou pela dor, você sabe o quanto isso, né, dói, fere. Ter pessoas que estão aprendendo com isso, É, que por delícia. qual motivo você só leva a outra pessoa até onde você já foi, né? É. Então, como eu já fui por esse caminho, já voltei, eu sei exatamente o processo de cura. Qual é a caminhada de uma pessoa que está passando pela dor, pelo processo do rompimento, né? E qual é o caminho da cura também. E ferramentas que elas podem usar, né, para esse momento difícil. O melhor de tudo isso é ter ferramentas. É ter a programação neurolinguística, é saber exercer a fé e poder ensinar isso. Outro dia eu tive uma conversa com alguns amigos sobre fé, sobre programação neurolinguística, e assim, eles ficaram tão encantados, trouxe tanto conhecimento, tanta ajuda para eles, que eles falaram assim, há muito tempo nós não tínhamos uma conversa tão enriquecedora. Que delícia! E aí, com essa fala deles, me veio assim, né, o sonho que Deus me trouxe tão claro, que faz parte do meu propósito de vida e que logo eu conto para vocês. Eu falei, está se cumprindo. Ai, né? Que delícia. Porque você só sabe que uma profecia, ela vem de Deus e que ela é real quando ela se cumpre na sua vida. E você está assistindo ela se cumprir, né? Então eu tenho recebido de Deus as profecias e eu tenho visto elas se cumprindo na minha vida e eu estou compartilhando com vocês grandes profecias que têm acontecido comigo. E isso me deixa assim imensamente feliz, agradecida e falando, Senhor, eu estou compreendendo qual é o chamado, qual é o propósito e o que o Senhor tem na minha vida. O motivo do pedido dele lá atrás, né? A intenção positiva, né? Se a gente for trazer a nossa linguagem da programação, a intenção positiva por trás de um acontecimento tão traumático para os olhos humanos, né? E essas respostas das pessoas, né, que vêm aprendendo com a sua história, te inunda de alegria, né? De saber que isso me cura, né? Te cura também, Isso né? me cura por qual motivo? Aquela fala que Deus trouxe para mim falando, você vai ser luz e você vai ser caminhos para pessoas que estão pelos cantos chorando e sem saber o que fazer e como fazer, você vai ser porta. Então, eu vejo isso acontecendo. Olha só. Se tornando real. E a cada passo que eu dou, se torna maior. E por isso eu entendo o tamanho das provações. Porque se você for acompanhar grandes personagens bíblicos, quanto mais Deus usava eles, maiores eram as provações. Para que os impedisse de ver o que Deus tinha lá na frente na vida deles. Olha só. Então, você compreende para nós que somos evangélicos, né, para quem tem essa parte espiritual aflorada, mais né? conectada, essa linguagem ela faz muito sentido. Quanto mais Deus te chama para algo, para um trabalho, para Deus, mais as provas virão fortes.
para que você desanime, para que você desista e até para testar a sua fé. Nossa, Esther. E aí vai ficando um pouquinho mais difícil, né? E aí, assim, a gente fala que fé é o quê? Fé é mesmo que, não é até que. Mesmo que. Mesmo que dê errado, mesmo que eu não esteja vendo, tenha medo, mesmo que os problemas estão aí, eu acredito e eu sei, vai acontecer por qual motivo? Deus me falou. Então, quando eu falo assim, você precisa saber o que é que Deus pede para você, é importante você saber, para quando as provas virem, você falar, mesmo que isto esteja acontecendo, eu sei que a minha fé vai me levar lá. Essa Deus certeza, me disse, né? Essa certeza. Então, a fé ela não precisa de comprovação, você não precisa ver para crer. Você precisa acreditar antes mesmo de ver. Exatamente. Né? É isso mesmo, tenha fé. Então, isso é a fé e é um trabalho que você precisa exercer todos os dias, essa fé. Ela é construída. É alimentá-la, né? É alimentar, ela é aquilo. O que você mais alimenta, cresce. E o que você deixa de alimentar, morre. Isso. Então, a fé, como que se alimenta? É tendo a comunhão mesmo com Deus, é conectando a sua parte espiritual, é tirar tempo para Deus. É isso. Tirar tempo para conversar, tirar tempo para orar, deixar de fazer certas coisas para ter aquele contato com Deus. É viver o seu dia a dia sabendo que você não é o único autor da sua vida. Com as mãos dadas ali com Deus o tempo todo, né? Contando com Ele. E eu falo assim, uma vida de fé, ela não é uma vida que você só fala. Ela precisa ser vivida. Exercida, né? Porque a fé, você vai transparecer ela no seu modo de agir, de falar, de proceder, né? Então, ela vai fluir naturalmente de você mesmo. E quando é uma coisa que você só fala, você se torna religioso e não uma pessoa de fé. Ah, tá. Que porque é você as grandes diferenças, né? Que eu sempre falo, fé e religião e doutrina são diferentes. Que a gente acaba vendo muito por aí, né? Por isso que é importante exercer, né? Então, fazer ser religioso e ter fé, exercer a fé e ser uma pessoa de fé é diferente. Com certeza é diferente. E é, assim, muito legal você falar sobre esse tema fé, né? Sobre a crença em Deus e estar de mão dadas com Ele, porque no episódio anterior a gente finalizou falando justamente isso. Justamente isso. Né? De como Deus pegou na sua mão, de fato, após a notícia da vinda do bebê. Exato, que foi a notícia forte, né? Que, como você disse, foi uma tempestade ainda mais forte do que a notícia de quando, né, ele saiu de casa. Ela me abalou muito mais. Muito mais, né? E assim, isso é pesado, né? Porque para nós aqui que estamos acompanhando sua história, a gente achava que não tinha jeito de ficar mais difícil. Eu também imaginava. Eu também imaginava que não seria possível ter uma notícia que me abalaria mais. E quando eu soube, né, que ele trouxe essa fala, existe uma gravidez, imagina assim, o World Trade Center caindo. Desabando, meu Deus. Eu me vi nessa emocionalmente, situação. Internamente, foi exatamente assim, eu senti tudo desmoronando dentro de mim, tudo. Foi caindo assim, sabe? Cada pedacinho, né, assim. E é engraçado que é exatamente o que você falou agora, sobre quanto mais fé você tem, mais as provas vêm. Tanto que a minha oração com Deus, sequencialmente, foi justamente essa: Senhor, em que momento eu deixei de fazer ou ser o que o Senhor espera ou busca de mim? Mais uma provação. Talvez eu não esteja vendo, talvez eu não esteja percebendo qual é o chamado, onde foi que eu deixei de ver para que tudo isso esteja me sobrevindo. Deixa claro para mim, né? Foi essa oração que eu fiz e depois dessa sequência que ele me deu essa notícia e foi embora, então assim, a gente realmente não se falou mais, né? Eu recebi a notícia e ficou por isso mesmo, e aí nós passamos já para a parte só jurídica mesmo. Sim. Ele teve um momento de contar para os seus filhos, né? Que você contou pra gente, você orou. E aí foi um momento só deles, né? Eu não estava presente, ele contou nesses momentos mesmo. Depois os meninos trouxeram para mim questionamentos, perguntaram: mamãe, como vai ser agora? Nem você tinha resposta, né, Esther? Como vai ser agora? Como vai ser daqui para frente agora? Porque
eles imaginavam assim, como que a senhora vai conviver com isso? A questão deles era essa. Que você contou, né, que disse para os seus filhos que você estava triste, a mamãe está triste, mas nós vamos seguir mesmo assim, vamos em frente. Então, quando eles me trouxeram esse questionamento, mamãe, como vai ser agora? Ele vai vir aqui para casa? Como que vai ser isso? Então, assim, eu sempre conversei com os meus filhos muito aberto na linguagem deles, né? Sempre trago na linguagem deles e fui muito clara com eles. Falei, olha, a partir de hoje, assim como o papai não faz mais parte da vida da mamãe, porém nunca vai deixar de fazer parte da vida de vocês, sempre vai ser o papai de vocês. Muito importante fortalecer isso, né? Mesma coisa é com o bebê. O bebê é parte da vida de vocês. Acaba sendo irmão. E a mamãe quer sim que vocês respeitem, amem, dê carinho, dê atenção, pois é uma criança e faz parte da vida de vocês. Da vida da mamãe, não. Porém, da de vocês, sim. Ai, que clareza, quão importante. Então, isso eu falei para eles, falei, assim como vocês tratam um ao outro com amor, com carinho, com cuidado, vai ser com esse bebê. Quando vocês estiverem lá, vocês vão cuidar, vão amar, pois é irmãozinho de vocês, isso ninguém pode mudar. Oh, meu Deus. Agora, da mamãe não é nada. Para a mamãe, ele é um bebê, que a mamãe deseja saúde, deseja bênçãos sobre a vida, mas a mamãe não quer contato, pois não é parte da vida da mamãe. Exato, né? E assim, eles entenderam muito bem e falei para eles assim, com tudo isso, a mamãe vai ficar triste com vocês? Não, jamais. De jeito nenhum, mamãe né? não vai ficar triste, mamãe quer sim que vocês estejam lá, que vocês aproveitem, que vocês brinquem, é a vida de vocês. Mas e a senhora, mamãe? Como que a senhora tá? Mamãe não tá feliz. É um processo, é um tempo, vai passar. Mamãe está trabalhando para se curar internamente, porém, nesse momento atual, mamãe não está feliz. Então, essa conversa com eles foi muito clara. Muito transparente e aberta, a gente terminou com eles me dando um abraço e, né, me abraçaram, ficaram bem acolhidinhos. E eu falei, tá tudo bem. E a gente segue a vida. Então, assim, a gente até suspira. Vamos respirar. Porque foram momentos muito intensos. E sempre que, lembra que eu falei em outros episódios, sempre que eu fechava uma conversa desafiadora com eles ou dentro do processo, eu terminava imediatamente, eu ia orar. Então eu sempre orava e falava, Senhor, que essa conversa produza bons frutos, que essa conversa amenize qualquer impacto de dor e que o Senhor coloque no coraçãozinho deles amor e entendimento. O que as minhas palavras não deram conta de fazer, que o Senhor complete. Faça por mim, né? Tanto por mim quanto por eles, pois essa é a nossa situação nesse momento. É um deitar no colo de Deus mesmo, né, Esther? Literalmente. É você falar assim, Senhor, agora me coloca em teus braços, me deita em teu colo, porque tudo que eu poderia fazer ou sabia fazer me foi tirado. É assim, o chão foi tirado da sua frente. Sim, mas veja, Esther, o quanto você, mesmo sem chão, conseguiu ser sábia e você foi guiada de uma forma divina para conduzir isso com seus filhos, para conduzir isso até com você mesma. E olha só, né, para quem está assistindo, que viu os episódios anteriores, quando você soube, né, que o pai de seus filhos sairia de casa e que você falou, Senhor, eu não sei o que fazer. Estava completamente perdida. Completamente perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar agora. Nunca vivi isso, me ajuda. E você estava numa situação muito conflituosa ali. Muito internamente. Internamente muito pesada. E agora, mesmo passando por uma tempestade ainda mais difícil, como você disse, você já tinha um nível de sabedoria muito maior. Muito maior, e mesmo porque eu havia feito aquela oração direcionada, né? Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair de qualquer situação. De quando você soube da vinda do bebê, né? E então, assim, eu vi Deus muito perto. Eu vi Deus, assim, o processo de Deus muito ao meu lado, sabe? Porque quando aconteceu tudo isso, e eu mencionei no episódio anterior que essa notícia, ela desencadeou em mim muito os sentimentos
de forma utilizada incorreta, negativos, né? Que é a raiva, a rejeição, a revolta, a ansiedade. Então, essa notícia, ela desencadeou tudo isso em mim. E quando eu me vi nesse processo, com esses sentimentos, aí eu vou trazer como o desenvolvimento foi também um degrau, assim, gigantesco na minha vida. Que fez tanta diferença, né? Nessa hora. Por qual motivo? Eu já havia recebido essa notícia, eu já havia passado pelo processo com os meus filhos e vendo a dor dos meus filhos também, né? Então, eu dissociei da situação e eu fui para Deus e falei, Senhor, todos esses sentimentos, eles estão aflorados em mim. E como eu vou fazer agora, como eu vou proceder com tudo isso? Então, eu já havia entrado para o processo de terapia, tanto eu quanto os meus filhos, nós já estávamos cuidando dessa parte. Necessário, né, Esther? Para reorganizar as informações, os sentimentos. Exatamente. E aí, assim, o que eu vi muito perto, Deus o tempo todo me mostrando assim, e eu fazia sempre as perguntas do desenvolvimento. Em que esse sentimento te ajuda? Só fazendo um parênteses aqui, quando você fala desenvolvimento, gente, é o desenvolvimento emocional, né? De programação neurolinguística mesmo, que são as ferramentas que a Esther tem, graças a Deus, que ajudou demais nesse processo. Os desenvolvimentos, os treinamentos que te faz aprender a olhar para dentro, a fazer essas perguntas para você mesma, em que esse sentimento te beneficia, em que esse sentimento te faz crescer, qual a decisão, qual é o resultado que você espera, onde você quer chegar. Então, tudo isso eu assentei comigo mesma. Eu assentei comigo mesma olhando para mim no espelho. Gente, isso faz uma diferença, assim, muito grande. Ai, eu tenho certeza. Você assentar de frente para você no espelho como se fosse outra pessoa e você se perguntar para você. E fala seu nome, Esther, em que esse sentimento te ajuda? Isso. Qual é o resultado que você está buscando? É uma autoterapia. Exatamente. E você aprende isso com os desenvolvimentos emocionais. Gente, é uma autoterapia. Aplicar em você mesma as técnicas e ferramentas. Por isso que eu falo, esse processo todo, passei por ele, e se você for olhar de uma forma positiva, devido a todas as técnicas e ferramentas que eu me auto-apliquei. E que você aprendeu, né, no decorrer aí Exatamente. Do tempo. Então, assim, fazendo essas perguntas e sempre colocando Deus em primeiro lugar, Senhor, a cada passo que eu der, o Senhor dê 2 à minha frente. Me guie, me conduza. Então, fazendo essas perguntas, eu sempre ia voltando o olhar e eu perguntava o que é mais importante para você nesse momento. Diante de toda a situação, diante de tudo que está te acontecendo, que a vida trouxe, o que é mais importante para você nesse momento? Qual é a ação a ser tomada dentro do que está acontecendo? Nossa, gente, é magnífico. E passando por toda dor, por toda dificuldade, sabendo dissociar, separar da situação, olhar a situação de fora e ter a sabedoria de pensar isso. Meu Deus. Exatamente. É muito aprendizado pra gente. E aí, assim, dentro desse processo de ir fazendo essas perguntas, eu fui entendendo a importância de não alimentar o rancor, o ódio, a raiva. Era importante eu olhar para eles, esses sentimentos, era importante eu receber eles, acolher os sentimentos, que foi o processo que eu fiz, né? Aí tem um passo a passo de ser feito, porém eu não os alimentei. Né? Porque quando você alimenta eles da forma negativa... eles vão crescer. Você está se autodestruindo. Eles crescem, você se autodestrói. Então, assim, eu não os alimentei. E dentro desse processo de orar muito e falar com Deus, falei, Senhor, me guia, me mostra que o Senhor está comigo. E aí foi quando Deus, através de uma pessoa muito querida, eu estava passando um dia de oração muito forte. Eu tirei esse dia para orar, porque eu falei, Senhor... Eu sei que nada acontece sem que o Senhor permita. Nada acontece sem que o Senhor antes já saiba disto. E se eu estou passando por tudo isto, o Senhor também já sabia. Porém, eu sei que o Senhor está no barco e me mostra que o Senhor está no barco. Você pediu esse sinal.
Me mostra que o Senhor está no barco, que eu não estou sozinha e que venha o que vier, o Senhor está comigo. E, gente, imediatamente eu finalizei essa oração, terminei, eu estava em lágrimas, em prantos mesmo, sentindo porque quando ali, eu vou né? falar com Deus, eu Você realmente emociona, me né? entrego, eu me entrego. E eu terminei essa oração, eu peguei o meu telefone e uma pessoa que, assim, de todas as pessoas do mundo, ela é a única que eu sei que quando ela envia algo, é porque veio de Deus. Olha só! E exatamente essa pessoa havia me enviado um hino que gente. quando eu ouvi, arrepiado aqui. Eu caí em prantos. Ainda mais um pouquinho de pranto, né? Eu caí em prantos, mas aí um pranto de gratidão. E quando eu ouvi o hino, tanto que esse hino faz parte do podcast, ele é a abertura, ele é a chamada, né? E eu acho que a gente pode até colocar aqui, não pode? Vamos colocar? Vamos colocar? Coloca ele aí pra gente. Vamos colocar o hino. Gente, eu vou colocar... Porque assim, meu Deus, eu falei, Senhor, é muita vindicação. E é muito bonito, né? Para que as pessoas ouçam depois. Vocês ouçam depois em casa. E esse hino, ele veio e me falou exatamente o que, assim... Filha, eu estou com você. Que lindo. Vamos ver se vai dar para as pessoas ouvirem. Acho que você precisa pôr perto do microfone, ó. Aumenta o máximo que você puder. Acho que vai. Observem a letra. Pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Olha isso, gente. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Lindo demais. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive Nossa. ao teu lado. Olha essa parte. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ai. Então, gente, lugar. ouçam em casa, chama Sonhos. Eu nunca tinha ouvido essa melodia. Que música mais linda. Eu nunca tinha ouvido. Conta pro pessoal de casa quem canta ela. E quem canta chama Esther Duran. Nossa. Olha para vocês ver o nome. Esther Duran, maravilhosa. Hein? Coincidência? Da pessoa que foi enviada. Eu falei, Senhor, se isso não é o Senhor, o que é?
Depois de ter orado o dia inteiro e falado, Senhor, o que será dos meus caminhos agora? E ele te respondeu por essa música, Esther. Gente, coloca na sua casa aí você ouça, prestando bastante atenção na letra, porque tudo que eu havia falado o dia inteiro com Deus, ele veio nesse hino, que eu nunca tinha ouvido nessa melodia, e respondeu tudo. E desde então esse hino se tornou para mim uma âncora. O hino da sua vida. Ele é uma âncora. Eu sempre ligo ele em momentos que às vezes a gente se sente incapaz. Eu coloco ele e falo, Deus falou que estaria ao meu lado. E ele está ao meu lado. Então, assim, a pessoa que enviou, eu chamei ela na mesma hora, eu falei, vem aqui. Vem aqui. Preciso te dar meu testemunho. Porque eu estava aqui agora orando. Eu fiz foto, eu fiz tudo nesse momento. Eu registrei. Eu registrei. Sempre que eu tenho algo de Deus muito presente, muito forte, eu registro. Importante. Aquilo para mim, para a história, para os meus filhos. Meu testemunho, meu testemunho. Porque quando Deus me trouxe isso aqui, eu falei, Senhor, venha o que vier. Tu estás ao meu lado. É tão bom, né, assim, quando você conta essas histórias de testemunho e que Deus te responde. Eu gosto tanto de ouvir. E assim, é muito todos gostoso. Nós podemos. Todos nós podemos ter isso. Você em casa pode ter, nós que estamos aqui podemos ter. Tudo depende do quanto você busca a Deus, né? E é aquela conexão, né, que você tem ali, é o relacionamento com Deus. Relacionamento que você tanto com já falou Deus. aqui pra gente. Exatamente. E aí, assim, quando Deus me falou isso, me trouxe esse hino que para mim foi resposta de oração. Então eu respirei, eu levantei a cabeça, eu falei, muito bem, agora vamos para os processos que é necessário ser feitos, porque, né, o acontecimento já aconteceu, tudo já veio a concluir praticamente, está diante de você, da sua família, os familiares já sabem, seus filhos, aconteceu. Agora vamos fazer o que é necessário ser feito, que é concluir processos de assinaturas, de documentação. Parte burocrática, né, Esther? E me reconstruir por dentro, né? O reconstruir é voltar o olhar para mim mesma e falar, e aí agora? E aí, garota, como será daqui para frente, né? Porque a autoterapia é muito necessária e a partir daí eu entendi o quê? Que eu precisava trabalhar em mim todos os sentimentos que afloraram de forma negativa. O sentimento de rancor, de amargura, de raiva, de ódio, o orgulho. Eu senti que todos eles precisavam e deveriam ser trabalhados em mim se eu quisesse fluir leve para a vida com os meus filhos e realmente ser a pessoa que eu sou em essência e que esses sentimentos atrapalham. Sim. Esther, porque, assim, apesar de tudo, né, da força que você sentia de Deus, né, dos momentos muito relevantes que você viveu nesse depoimento que você está dando, você é humana. Exato. E a dor vem, os sentimentos vêm mesmo. Muito. A sabedoria está em saber lidar com eles, saber né? Como lidar com eles, em saber como ressignificar. Exato, e eu entendo, né, acredito que tem dias aí durante essa etapa que você passou que foram mais difíceis. Exato, né? tanto que tem a parte do sonho, né? O sonho do vômito, que eu falei, Senhor, tenha misericórdia, entra em cena porque eu não suporto mais essa dor, né? E assim, não foi, é bom a gente falar isso porque sim, você soube lidar, teve sabedoria, teve os ensinamentos da programação neurolinguística e tudo, mas é importante dizer que são altos e baixos, um dia mais difícil, um dia outro, não. E essa sabedoria, ela precisou ser aplicada por muitas vezes, né? Não é só uma vez e pronto, tá tudo curado e resolvido, não. E aí, dentro desse processo todo, eu tive vários momentos, né, no decorrer que me dispararam muitas preocupações. Né? Você imagina assim, você é um ser humano que veio vivendo uma vida há 18 anos e de repente a sua vida foi completamente mudada. E me vieram várias preocupações relacionado, por exemplo, Senhor, como eu vou fazer daqui para frente? Dúvidas, né? Assim, e agora? Agora eu sou o pai, a mãe, eu sou o sustento dessa casa, tudo agora provém unicamente e somente de mim.
não deveria ser assim, né? Mas a preocupação vem. A preocupação vem, lógico, porque é uma mudança radical, né? Radical na sua vida, né? Sim. E, Esther, a gente tinha comentado, né, até no episódio anterior, sobre que você estava sendo acelerada para assinar os papéis e concluir todo o processo do divórcio. Nesse andamento, né, que você teve essa resposta de Deus, a música, você já tinha assinado, ou aí que você entrou no processo de fechamento, de assinaturas, de conclusão ali dessa etapa mais burocrática? Como é que foi? Antes de entrar nesse ponto, eu quero trazer, nessa parte minha da preocupação, né, que eu fiquei... Isso me incomodou muito, eu fiquei muito preocupada com relação a como eu vou fazer, né? De novo as dúvidas, né? E não dúvidas, né? Realmente preocupações reais. Você imagina que você tem uma pessoa que está ali com você todo o tempo e vocês funcionam como parceiros, de repente você está só. Né? Então, assim, dúvidas mesmo de, e agora? O que vai ser daqui para frente? Né? E eu me lembro que um dia eu deitei para dormir e... Deus fala comigo muito por sonhos. Você já contou pra gente. Eu já falei isso pra vocês. Nossa, e essa música chama Sonhos, hein? A música chama Sonhos. Então, assim, tudo tem um caminho. Legal. E Deus fala muito comigo por sonhos. E eu sei quando o sonho, ele veio de Deus e quando não. Quando é um sonho somente de cabeça cansada. Sim, né? Ou um sonho aleatório. Ela é em 3D, né? Como dizia seu pai. Ele é em 3D. E depois de ter deitado para dormir, de ter feito a minha oração com Deus, eu orei muito. Falei, Senhor, eu estou com preocupações que me deixam aflita. Elas me afligem e eu estou realmente preocupada. Eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. Eu não sei como vai ser a minha vida daqui para frente. E eu sei que o Senhor sabe. Eu, Esther, eu não sei um segundo, a não ser esse que eu estou aqui agora falando com o Senhor, mas o Senhor sabe. E se o Senhor puder me acalmar, eu preciso do bálsamo que só o Senhor tem. Porque a minha mãe fica até brava, né? Quando eu tô muito agitada e tal, ela fala assim, não, pelo amor de Deus, vai orar pra Deus te acalmar. Só Deus for dar conta dessa menina. Porque eu falo, mãe, olha, quando Deus entra em cena, ele entra em cena, né? E aí ela já sabe, ela usa muito isso. Já sabe que você funciona nesse esquema aí de Deus, né? E eu sei, gente, que eu deitei pra dormir, e quando eu deitei pra dormir, foi um sono, assim, profundo. Mas aquele sono que parece que me desligou completamente. Sei. E aí, quando eu desliguei completamente, eu comecei a sonhar. E nesse sonho, eu me via de pé, do lado de fora da cama, olhando para mim mesma deitada.